Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu vou iniciar ele diferente. Vou iniciar este vídeo com uma pergunta. Você tem buscado entendimento da palavra de Deus? A Bíblia, ela é para nós como um manual de instruções para a vida. E para a gente entender um produto, um objeto que a gente compra e ele vem com um manual de instruções, a gente tem que ler este manual para a gente entender, para a gente saber usar este objeto da forma correta. Nós temos uma máquina de fazer café aqui em casa que ela tem N funções. Eu só sei fazer o café básico, porque eu nunca peguei este manual para ler, para entender. Porque Reinaldo sabe fazer as funções que a máquina tem e ele acaba fazendo, e por ele fazer eu não leio o manual, não tenho curiosidade de fazer as outras funções, de saber as outras funções que essa máquina tem. Mas para eu saber executar essa máquina, eu preciso ler o manual de instruções. Mesmo que eu olhe ele fazendo, é bom eu ler para eu saber quais são os passos que eu preciso para usar essa máquina corretamente. E assim é com a palavra de Deus. Como eu vou saber colocar em prática a palavra de Deus se eu não procuro entendê-la? Se eu não procuro ler, se eu não procuro entender o que está ali para colocar em prática? E a Bíblia, ela serve, já falei isso aqui em outros vídeos, vou falar novamente, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Pensa no manual rico para todas as áreas. Ela nos orienta como conduzir a nossa área financeira. Ela nos orienta como conduzir a nossa área emocional. Ela nos orienta como conduzir a área espiritual. Ela é rica, ela é completa. Então, se a gente procurar ler a Bíblia, procurar entender a Bíblia, procurar discernimento, a gente vai saber conduzir a nossa vida de uma forma correta e a gente vai sair bem. A gente, com certeza, se a gente procurar entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, a gente vai ser muito mais bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Por que é importante compreender a Bíblia? Compreender a Bíblia é importante porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando abrimos a Bíblia, lemos a mensagem de Deus para nós. O que poderia ser mais importante do que entender o que o Criador do Universo tem a dizer? O que é mais importante para nós? Saber o que quem nos criou quer falar conosco. Que Ele, além de ter nos criado, deixou para nós um manual para que a gente consiga conduzir as nossas vidas. Buscamos o entendimento da Bíblia pela mesma razão que procuramos entender e conhecer a pessoa que amamos. Então, se a gente procura entender a pessoa que a gente ama, que seja nosso cônjuge, que seja outro membro da nossa família, se assim como a gente procura entender, procura conhecê-lo para entendê-lo, assim também é a nossa relação com o Senhor. A gente tem que procurar na palavra para conhecê-lo, para entendê-lo. Deus nos ama e deseja restaurar o nosso relacionamento com Ele, porque com o pecado, ali com Adão e Eva, quebrou esse relacionamento de Deus. Deus todos os dias ia visitar o homem ali no Jardim do Éden, ia conversar com o homem. E quando o pecado entrou, quebrou esse relacionamento. E Deus envia seu Filho Jesus para resgatar esse relacionamento. E Ele espera que assim como Ele visitava Adão e Eva todos os dias ali no Jardim do Éden, que nós procuramos dobrar nossos joelhos e voltar a restabelecer esse relacionamento com Ele. Em Mateus 23:37 fala sobre isso. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Isso aqui é Deus falando para o povo de Israel. Que quantas vezes Ele quis reunir novamente este povo, que hoje somos nós, nos colocar debaixo das asas, que é uma proteção, e o povo rejeitava os profetas que eram enviados para levar a mensagem. E que nós não venhamos a agir dessa forma, que quando o Senhor Ele quer nos proteger, Ele quer nos colocar debaixo das asas, Ele quer restabelecer esse relacionamento conosco, que nós venhamos estar prontos a querer
conhecer, entender e voltar a se relacionar com Ele, assim como Ele relacionava com Adão e Eva. Deus comunica seu amor por nós. Em João 3,16 ele fala a respeito disso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, que Jesus ele resgatou esse relacionamento através da vida de Jesus na cruz, ele está comunicando esse amor através da vida de Jesus. Então ele nos amou tanto que ele deu o seu único Filho para que pudéssemos novamente nos relacionar com Ele, resgatar esse relacionamento com Ele. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Buscamos o entendimento da Bíblia para compreender os comandos de Deus e obedecê-los. Como eu disse que a Bíblia é um manual, nós temos então que buscar entendimento da Bíblia para compreender os comandos que Deus tem para nós e para obedecê-los. Assim como o manual de instrução que eu disse da máquina de fazer café, ela está ali esclarecendo quais são os comandos que eu preciso dar na máquina. E através do comando que eu dou, a máquina ela obedece o comando que eu dou e ela faz aquilo que eu estou querendo que ela faça. Aquilo que ela foi criada para fazer, assim somos nós. Nós entendemos a palavra de Deus, aí nós vamos entender os comandos que o Senhor tem para nós e obedecê-los. Como eu disse, seremos muito bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas se nós obedecermos os comandos que o Senhor tem para nós. Mas só vamos entender estes comandos se buscarmos entendimento na palavra de Deus, se buscarmos ler a palavra de Deus, se buscarmos discernimento que o Espírito Santo nos dê através desses comandos e colocar esses comandos em práticas e obedecer estes comandos de todo o nosso coração. Obedecer os mandamentos de Deus traz honra a Ele e nos guia no caminho da vida. Então, obedecer ao Senhor faz com que estamos honrando a Ele e faz com que a gente seja guiado por essa vida, guiado no caminho que nos leva aos céus, guiados no caminho que nos leva à vida eterna, que o caminho é Jesus. Salmo 119, 32, o salmo todo ele vai falando sobre isso, mas eu peguei apenas o versículo 32 que fala: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. O salmista vai falando nesse capítulo 119 todo a respeito de caminho, de caminhar, de ter entendimento, de obedecer ao Senhor. Mas ele fala especificamente no 32, corro pelo caminho que é os teus mandamentos, que os teus mandamentos apontam. Então, se eu leio esse manual de instrução, eu vou saber ir na direção que esse caminho aponta, pois me deste maior entendimento. Então, o salmista, quando ele tem na mente dele, quando ele tem revelação de qual caminho que é apontado para ele, ele segue, ele tem entendimento. E a gente precisa andar na luz, ter entendimento por onde é que a gente está andando, onde que esse caminho nos leva, para que a gente possa caminhar no caminho certo, que nos leva à eternidade, que nos leva a Deus. Esses comandos são encontrados na Bíblia, neste manual precioso, neste manual rico. Em João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Os mandamentos eles são encontrados na palavra de Deus. E se a gente ama a Jesus, se a gente ama a Deus, a gente vai obedecer os mandamentos dele, vai obedecer sem espernear, vai obedecer sem se debater, vai obedecer com amor. Obediência ela está ligada a entendimento. A gente só obedece quando a gente entende. Quando a gente não entende, geralmente é um sacrifício para nós. Geralmente não é fácil quando a gente não entende algo, obedecer um comando se a gente não entende. É pesado, mas quando a gente tem discernimento, obedecer fica leve, obedecer significa amar. Quando buscamos entendimento da palavra de Deus, tendo ela como manual de instruções, as coisas que estão dando erradas serão diagnosticadas, mas também aponta para a solução. Olha que interessante, quando nós entendemos a palavra de Deus,
aquilo que está dando errado na nossa vida vai ser diagnosticado e vai nos apontar para o que é correto, vai nos apontar para corrigir aquilo que estamos fazendo, que está dando de errado, e vai nos mostrar a solução. O que é que faz na nossa vida as coisas darem errado? O pecado. Nós precisamos diagnosticar o pecado da nossa vida e tratá-lo, e arrepender e cortá-lo pela raiz. Então, nós vamos ter a solução, vai nos apontar para a solução, que é a fé em Cristo. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês têm procurado entendimento da palavra de Deus? Têm buscado ler a palavra e entender? Vou deixar o vídeo com essa pergunta também. E eu peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.